Mas o importante é que nessa primeira fase da chegada desse membro da sua família, né, desse bebezinho, que os tons do quartinho dele tenda para esses tons mais suaves. Olá, gente, boa noite. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o quarto de bebê. E é um assunto que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, trazendo para vocês, né? Acho que é um assunto muito bom para quem está né, aguardando aí a esperada de um novo membro da família, né? Então, assim, essa preparação toda para o quarto de bebê. E é bom que os meus bebês, né, eles já estão com 18 e 19 anos. E assim, eu acho que hoje é muito melhor, né, para quem tá aí virando mamãe, papai. Hoje a gente tem essa facilidade, né, de ter lives, ter curso falando sobre as fases da vida da gente que ajudam muito, né? Tem muitos especialistas falando. Na minha época já era um pouco mais complicado, eu já estou com 46 anos e na minha época, assim, o que eu tinha era livros, né? Então eu tinha que correr atrás de livros. Eu não tinha muita experiência, para dizer nenhuma experiência, porque eu fui a primeira a ter filhos, né, na minha família, então não tinha criança, né? Eu não sabia nem como pegava, como amamentava. Então, assim, hoje a gente tem curso de tudo, né, de amamentação, esse preparo, né, para a chegada desse novo membro. E eu vou partilhar com vocês aqui hoje um pouquinho da minha experiência enquanto mãe, né? Enquanto grávida, enquanto quando eu decorei o quarto dos meus filhos e trazer junto a experiência também que os anos me deram por vários quartos de bebê de bebê, de criança que eu já fiz, né? Então eu quero trazer um pouquinho, espero contribuir para esse momento tão importante para a vida de vocês, né? Para as nossas vidas. Bom, a gravidez, ela é um momento muito especial, né? Aquela espera do novo serzinho que está chegando, né? Aquela expectativa. Tem o chá de fralda, hoje tem o chá revelação, chá de bebê. Então, é muita coisa para se pensar, né? Preparação para o parto. E tem esse lado, né, da decoração, né, você preparar um cantinho na sua casa para receber esse novo membro com muito carinho, né? Então, assim, nisso eu posso ajudar bastante vocês. Então, eu vou trazer algumas dicas aqui, um pouco da minha experiência, tá? E a gente vai conversando aí durante a live. Um erro muito comum que as pessoas tomam quando vão começar a decorar o quarto do seu bebê, da sua criança, não medir, não tirar as medidas, né, do quarto. Então, a pessoa empolga, ela começa, ai, que berço lindo, aí compra o berço, ai, eu quero esse trocador, e aí, a poltrona de amamentação, vou precisar, mas não mede o quarto. Então, é um erro muito comum. Eu já tive cliente que já falou, Mária, pelo amor de Deus, me socorre, eu comprei os móveis, não estão cabendo aqui no meu ambiente, ou às vezes fica também pequeno demais. É muito importante que você, na hora de comprar a mobília, você tenha certeza de que vai caber ali no seu ambiente, que não vai ficar nem grande demais, nem pequeno demais, tá bom? Uma outra coisa é escolher o tema da decoração. Esse tema, na verdade, não tem muito a ver com a criança, porque quando você está guardando o bebê ali, que ele vem, ele ainda não se manifesta. Então, na verdade, o que acontece é o desejo dos pais, né? Ah, eu gosto mais de verde, eu gosto mais de laranja, de azul, e na verdade quem define isso são os pais. Então é um momento que ainda não reflete muito a personalidade do bebê ali. Vocês precisam conversar, né? E decidir qual que vai ser o tema do quartinho. Ah, vai ser ursinho, o que vai ser, tá? E aí
você me pergunta assim, Mari, e qual que é o momento certo de começar a montar o quarto de bebê? Porque eu vejo muitos pais, às vezes, ou deixam para a última hora, ou fazem cedo demais, né? E é legal você fazer um cronograma, principalmente para que os pais, a mãe, o pai que está ali aguardando a chegada do filho, tenham uma paz durante a gravidez, né? Esse planejamento, né? Então, assim, a dica que eu vou dar para vocês aqui é o seguinte: entre o primeiro mês, descobriu a gravidez lá, até o terceiro mês de gravidez, é o momento de vocês reunir inspirações. Então, vocês começam a visualizar, busca na internet, busca em revistas, começam a olhar e ver o que agrada a vocês, né? O que você acha que vai ficar legal para o quarto do seu filho aí, do seu bebê, né? Que está chegando. Do terceiro ao quinto mês, aí isso já começa efetivamente. A compra dos móveis já começa aí a parte de execução, vamos dizer assim, tá? Agora, é interessante, uma dica que eu quero deixar para vocês, é que do sexto ao sétimo mês, é interessante que vocês já tenham terminado aquelas reformas maiores, assim, se tiver que trocar um piso, se tiver que mexer em parte elétrica, essa parte mais pesada da obra. Então, do sexto ao sétimo mês, é bom que isso já esteja finalizando, ok? Essa parte. Que aí, para o oitavo mês em diante, fica mais o quesito decoração mesmo, né? E ali adornar, colocar, né, quadrinhos. Aí é a parte da cortina, do que vai revestir ali o berço. Então, é mais essa parte da decoração em si. Então, assim, isso é só uma ideia que eu estou passando para vocês, segundo a experiência que eu já tive, né? Então, eu tento andar assim com meus clientes, eu acho que tem funcionado bem, mas é claro que é um cronograma que tem que ser feito pelos pais. Então, se isso te ajudar, aí você utiliza, tá bom? Então, vamos lá. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as cores. Então, nós vamos... Porque lembra que uma live que eu fiz aqui, falando um pouquinho sobre as cores na decoração? E até vou mostrar, vou compartilhar com vocês aqui. Essa imagem, vocês lembram? Quem assistiu aí a live sobre decoração, sobre cores, né, na decoração, eu coloquei essa imagem e expliquei, né, o sentimento que as cores são capazes de provocar. Então, você vai ver que aqui, nessa imagem, eu até citei, né, no Dia das Cores, lá, quando você acorda pela manhã, abre a sua janela e visualiza um céu assim, azul, né, um dia bonito, ensolarado, gera aquela coisa de vontade de aproveitar o dia, de levantar, né? Enquanto que se você acorda e encontra o céu assim, nublado, acinzentado, fechado, você já vai ter um outro sentimento, né? Já um sentimento mais já vontade de ficar em casa, né? Então, assim, eu trouxe essa imagem de novo porque eu acho ela fantástica. Ela mostra muito bem o efeito que as cores trazem para a gente, né, no dia a dia. E não é diferente para um quarto de criança, tá? O quarto de criança, as cores vão gerar sensações, vão ter vão gerar algum sentimento, né, na criança, nos próprios pais e quem frequenta ali. Então, é muito importante pensar nas cores, ok? Essas cores, elas influenciam, inclusive, tem estudos que mostram que elas influenciam até mesmo no sono, né? Elas podem ajudar ou não. Eu proponho sempre que você utilize cores mais suaves, mais neutras mesmo, né? A gente tem aí branco, o bege, o cinza. A gente fala assim, mas cinza para quarto de criança. O cinza fica muito bonito também no quarto de criança. Se você souber utilizar o cinza, ele é uma cor que ele combina com qualquer outra cor. É uma cor muito fácil de você estar combinando, né? E aí eu vou até trazer uns exemplos para vocês aqui.
Mas o importante é que nessa primeira fase da chegada desse membro da sua família, né, desse bebezinho, que os tons do quartinho dele tenda para esses tons mais suaves, tons neutros, tá? Levando em conta a influência que as cores têm sobre nós, todos nós, inclusive sobre o bebê, tá? E aí, então, eu vou falar um pouquinho, ó. Vou falar do cinza primeiro, que a gente começou, já citei aqui o cinza claro, né? O cinza claro, ele combina com tudo, como eu já falei, e ao mesmo tempo, ele, vamos dizer que ele confere uma certa elegância, tá? Para o ambiente. E se ele for utilizado, então, com branco, ou com tons mais escuros de cinza, cria ambientes muito interessantes. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Olha aí, um quarto cinza, tá vendo? Aqui a gente consegue visualizar nesse quarto cinza o branco, como eu falei, né? O tom mais escuro, um pouquinho do cinza. Então, você confere essa elegância, né? Que a gente conversou aqui. E é um quarto suave. Olha esse outro quartinho, que gracinha, né? Ele é um quarto também que confere, tá vendo? Uma certa elegância, vamos dizer assim. É muito bonito. E o cinza com branco cai muito bem com um quartinho de criança, viu, gente? Fica essa dica aí. Cinza com branco, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a cor branca, tá bom? Aqui você vê que tem até um cinzinha também, tem um pouco o tapete cinza, o amarelinho, né? Nessa combinação, ficou um quarto bem alegre, né? Sóbrio, tá vendo? Que é um amarelinho mais calmo, né? A gente brinca, fala que é a cor deitada, né? Ele mais calmo, né? Aquele amarelinho mais suave, o cinza, o branquinho aí, tá? Olha aí que delícia, tá vendo? Eu trouxe aqui algumas imagens para vocês sentirem, né? Pegarem ideias também, né? De quartinho de criança. Olha como o cinza, né? Tem gente que fala assim, ai, Mara, mas cinza, o cinza é sem graça. Não, ele não é sem graça. Se você souber usar ele deixa um elegante, assim, o ambiente, né, elegante, fica muito bonito, tá? Bom, agora a gente vai partir para o quarto branco. O que é esse quarto branco, né? Olha só, quando você olha assim, né? Se imagine nesse ambiente aí. O quarto branco, ele vai trazer tranquilidade, ele vai trazer calma, ele traz essa pureza de ambiente, né? Esse sentimento de limpeza, né? O branco, ele é muito bom, gente, para ser usado num quarto como esse. Veja que é um quarto pequenininho. E o branco, ele dá essa sensação de amplitude. Então, é muito bacana você usar o branco quando você tem um quarto pequeno, tá vendo? Aí você pode estar utilizando ele. E para não deixar o quarto monótono e sem graça, você pode estar usando o recurso da iluminação, luz de LED, você pode estar utilizando até os próprios brinquedos que ornamentam, os puxadores, a almofada, tá vendo? Trazendo uma graça nesse quarto branco. Tem até um papel de parede aqui listrado, tá vendo? Então, você confere uma certa alegria nesse quarto branco, tá? Olha esse que delícia. Sempre lembrando, gente, eu sempre gosto de falar com vocês assim, para não esquecer da iluminação natural. A iluminação natural, ela é fantástica para qualquer ambiente. Então, é importante, é claro que o bebê, ele não é como um adulto, né? A gente precisa, né, de ficar tudo escurinho durante a noite para ajudar na qualidade do sono, e de dia a gente precisa da luz para se manter atento, né, no trabalho, no que a gente for fazer naquele dia. O bebê não, o bebê, ele dorme, né, durante o dia, em vários horários do dia. Então, assim, é importante que você tenha a iluminação natural, que você aproveite sempre a iluminação, a ventilação natural, né? Lembrando, gente, que quando você tem portas e janelas, e você acaba fazendo uma ventilação cruzada ali. Então, é importante você locar esse berço onde não tem essa corrente de vento, tá bom?
Então, assim, o importante é que você tenha, né, essa saúde no quarto do seu bebê, tá? Deixando que a luz natural também entre, a ventilação, que o ar seja renovado. Claro, como a gente falou aqui, o bebê ele vai dormir durante o dia, então não é como num quarto de adulto, né? Agora a gente vai falar um pouquinho da cor verde na decoração, principalmente para o quarto de criança e do bebê que está chegando, né? A cor verde, gente, ela lembra muito a vegetação. Onde tem verde, tem vida, né? O verde, ele é fantástico, né? E ainda mais esse verde mais clarinho. Esse verde ele vai promover essa ligação com a natureza. Sempre que você tem um verdinho dentro de casa, ele remete, né, essa coisa da natureza. Ele vai gerar assim uma paz, um descanso, uma calma, o frescor. E olha só, gente, uma coisa muito importante é para dizer também, que até esqueci de falar isso, porque o quarto do bebê, ele é muito utilizado pelos pais, pela babá. Então, essas cores, elas também vão refletir em vocês, não só no seu bebê. Então, é importante que a criança ela tenha esse ambiente tranquilo e vocês também, pais, a babá. Então, essas cores, eu estou falando aqui para o bebê, mas é claro que num quarto de bebê ela é fundamental também para quem está cuidando desse bebê, para a mãe que vai amamentar, para o pai que vai olhar. Então, é muito importante, tá? Então, o verdinho, que delícia, né? Olha esse verdinho bem clarinho. Tá vendo que delícia, né? Sentimento gostoso que ele traz essa paz, essa tranquilidade. Agora nós vamos para o rosa. Olha que lindo esse quarto rosinha, né? Tem muita gente que gosta, né? Que gosta de utilizar o rosa para menina, o azul para menino. Aí vai do gosto, né? Tem gente que gosta do verdinho porque é uma cor neutra. Então a gente tem vários tons. É importante lembrar de usar esses tons mais neutros e a gente utilizar o azul, o verde, o rosa, sempre nos tons mais clarinhos, nos tons mais bebê, tá? Para conferir esse ar de tranquilidade, de paz. O rosa, gente, ele é muito interessante, que ele é muito utilizado em quarto de menina e ele estimula muito as emoções. O rosa, ele está relacionado com amor, né? Então, é muito gostoso esse rosa, claro, ele traz uma tranquilidade, uma leveza. Olha aí, mais um quartinho rosa, com um pouquinho de cinza, tá vendo? Branco. Olha só, né? Eu até aconselho a você que tem um pouco de medo de errar nas cores de um quarto de bebê, você utilizar isso, ó, o branco, o rosa e o cinza. São 3 tons, tá? Você pode usar esses 3 tons, sempre esses tons clarinhos, né? Do azul, do bege, do rosa, do cinza, do branco, do verde. Qualquer um desses que você escolher, eles vão casar muito bem esses 3 tons, tá? Olha esse que delícia, né? Traz esse sentimento mesmo de leveza, né? De tranquilidade. Agora a gente vai falar um pouquinho do azul. Olha esse azul bebê, que coisa gostosa. Olha esse quartinho, né? Que ambiente fantástico, né? Esse tom azul bebê, ele também vai trazer essa sensação de paz, de tranquilidade, de calma. Existe um estudo na psicologia das cores que eles indicam muito o azul para quarto de bebê, porque ele alivia medos, tensões. Existe todo um estudo, né, na psicologia sobre isso. E o azul, ele realça ainda o poder da intuição e do raciocínio. E é uma das cores também muito relaxantes, né? Assim como o verde, o branquinho. Então é fantástico aqui. Você consegue visualizar esse azul. Olha que delícia. E olha, gente, quando você for fazer a decoração do seu quarto de bebê, não esquece que o piso também é muito importante, tá vendo? Olha, o piso mais clarinho, né? Um piso de madeira, aconchegante, né? É bom para quando o bebê começa a engatinhar, né? Não é um piso frio, isso também é muito legal no quarto de bebê. Olha aí, né? Agora aqui uma brincadeira com tons de azul. Tá vendo? O azul é fantástico, né? Olha que delícia esse azul, né? Agora, gente, o que eu quero passar para vocês aqui, ó, só uma dica, né? Que é a posição do berço. Se você puder evitar de colocar o berço, como eu disse,
nas áreas de ventilação, onde passam as correntes de ar, né? Você tem que evitar isso, tá? Para a saúde do seu bebê. E também evitar de colocar o berço debaixo da janela. Se você puder não colocar, né? É por proteção mesmo, tanto da luz quanto do vento. Então, essa posição é muito importante, tá? Sempre, claro, como eu disse, valorizando a iluminação, a ventilação, mas a gente precisa pensar nisso, tá? A gente aqui, ó, você vê que esse quartinho, ele tem a cortina aqui fechada, mas ele aproveita bem a iluminação natural, né? Que ela vai ajudar bastante. E a gente tem a cortina aí controlando essa entrada da luz natural, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o quarto de bebê compartilhado, tá? O quarto de bebê compartilhado com os pais. Olha só, gente, se você tiver um quarto grande, como esse quarto aí, fica muito fácil de você trabalhar, certo? Você vê que nesse quarto aqui foi criado um cantinho e foi todo dedicado ao bebê que está chegando. Então, quando o quarto é compartilhado e você tem, né, um espaço dentro desse quarto, é muito interessante que você crie um ambiente distinto ali dentro desse mesmo ambiente. Você veja que os móveis têm o mesmo estilo, tá? É importante que você siga o mesmo estilo de decoração. Você veja que os tons também não estão brigando, né? É um outro ambiente, você está criando um ambiente para o seu filho que está chegando, mas esse ambiente tem que combinar com o que você já tem no quarto, tá? Mas você veja bem que ó, a poltrona de amamentação também serve aqui para o cantinho aqui de leitura, para tudo direitinho. Então, o quarto compartilhado, se você souber compartilhar ele, ele fica muito gostoso, né? Olha esse outro quarto agora. Se você não tem um espaço muito grande para compartilhar esse quarto com seu filho, uma parede, um cantinho ali, uma paredinha, olha, já faz toda a diferença, tá vendo? Se você souber decorar, fica uma gracinha, fica muito gostoso, né? Vou até aumentar aqui a imagem para vocês verem melhor. Tá vendo? Então, o quarto compartilhado, ele tem, né, a sua graça, né? Olha esse outro quarto compartilhado, né? A cama de casal, o bercinho, a poltrona, que serve para amamentação, já era do quarto dos pais. Então, assim, né? Foi colocado só aqui um pouquinho da alegria da criança aqui, né? Combinando também com os móveis entre os pais. E uma coisa importante para eu falar com vocês é porque muita gente se preocupa demais. O mais importante na chegada do seu filho, que às vezes as pessoas ficam, eu não tenho espaço para fazer um quarto de bebê. Isso não é o mais importante, não é mesmo. O mais importante é que seu filho seja bem recebido na sua casa, seja no seu quarto ou no quarto de bebê. Mas essa espera, né? Essa chegada dele, que seja com muito amor. Não deixa essas coisas te atrapalharem. Não é o mais importante. É claro que a gente tem o desejo, né, de preparar um quartinho só para o nosso filho, mas se eu não tiver esse quartinho, ele vai ser recebido do mesmo jeito, vai se sentir amado do mesmo jeito, né? Um cantinho que eu criar aí para ele, ó, como, deixa eu compartilhar aqui de novo, como esse quartinho aí, ó, né, compartilhado. Gente, é fantástico, né? O importante é ele se sentir amado, tá? Especialistas, inclusive da Academia Norte-Americana de Pediatria, aconselham aos pais deixar que a criança fique no quarto dos pais quando vem do hospital, que eles fiquem pelo menos até os 6 meses. Que eles falam muito sobre o risco, né? A gente fala morte súbita, né? Quem não conhece esse termo, né? Muita gente fala, né? É a morte súbita de bebê, né? A gente ouve falar isso muito. Antigamente era mais, né? Mas hoje a gente ainda ouve muito. Tem vários estudos sobre isso. Então, assim, quando o bebê vem, né? Eles aconselham a deixar o bebê no quarto dos pais, mesmo que você prepare o quartinho, que você tenha o quartinho para ele ali, até os 6 meses,
é muito indicado que a criança fique no quarto compartilhado. Se a criança tiver o quartinho dela, você pode até utilizar esses mini berços no seu quarto, né? Que ocupam menos espaço, vai ser só por um determinado tempo. Como mãe, eu tive 2 filhos. No meu primeiro filho, eu passei muito aperto, porque ele tinha refluxo, né? E ele tinha intolerância ao meu leite, né? E eu amamentei ele. E assim, era terrível, porque eu não dormi, eu não descansava, porque ele mamava, e mesmo depois que eu levantava, botava ele para rotar tudo direitinho, quando eu botava no berço, daí um tempão ele tinha um refluxo. Então, assim, eu passei muito susto com o meu filho, né? Então, assim, particularmente, eu tô com essa sociedade que aconselha deixar a criança no quarto dos pais. Tem até um estudo que eu trouxe aqui que ele fala, o risco é aproximadamente 10 vezes maior para os bebês que dormem sozinhos durante os 6 primeiros meses. Então, realmente existe isso, e se você tem condições, né, de deixar o bebê aí no quarto, ele até favorece muito também, porque para a mãe amamentar, né, durante a madrugada, fica até mais fácil, né, porque o neném, quando ele é pequenininho, ele amamenta o tempo todo, então tem todas as suas vantagens, tá? Então, não há pressa, não. Se você tiver condições de decorar o quarto do seu bebê, faz um quartinho, decora, né, ele vai ter lá o lugarzinho dele, mas pelo menos os primeiros 6 meses. Eles recomendam de 6 meses a 1 ano, tá? Que você permaneça com a criança no seu quarto. Agora a gente vai falar um pouquinho, que a gente falou sobre compartilhar o quarto de bebê com os pais. Mas e para aquele que já tem um irmãozinho, né? Aí é aquela coisa, né? Já tem um irmãozinho, e aí não tem mais um outro quarto, então vai ter que compartilhar o quarto entre irmãos. Quando o seu bebê chega e o seu filho ainda está naquela fase de uns 3 anos, fica mais fácil compartilhar esse quartinho, porque os dois ainda são muito pequenos, né? No meu caso aconteceu isso, porque meu filho, eu estava amamentando ainda, ele estava com 6 meses de idade e eu acabei engravidando da minha filha, por isso que a diferença deles é 1 ano. E aí fica mais fácil de você montar um quartinho, né? Porque a diferença ainda, os dois gostam muito de coisinhas coloridas, de coisinhas de bebê ainda, então fica fácil de você decorar, né? Um quarto que você tem 2 crianças pequenas, tá? Agora, e quando fica maiorzinho, né? Aí, quando fica maiorzinho, olha aí esse quarto, né? Então, você precisa pensar no irmão, né? Que ele já até entende mais do que esse pequenininho que está chegando. Procura fazer uma decoração, se o outro já é maiorzinho, que não seja tão infantil assim, que já acompanhe um pouco mais a idade do maiorzinho. Porque esse bebê que está chegando, ele não entende muita coisa ainda. Mas a sua criança que já é maiorzinha, ela vai entender, né? É até interessante porque quando nasce e é o mesmo sexo, aí é mais fácil ainda, né? Quando você tem, assim, mesmo sexo aí, ó, tá vendo? Você compartilha das mesmas coisas, né? Agora, se for sexo diferente, você pode estar utilizando uma decoração mais neutra mesmo, né? E para gêmeos? Olha que delícia esse quarto de gêmeos. Olha que gostoso, né? Bom, e aí quando vem a surpresa, são 2, são gêmeos. Aí é legal, porque se for do mesmo sexo, é mais fácil ainda. Agora, se for sexos diferentes, aí você vai levar para essa proposta que eu falei, da decoração neutra, tá? Mas eu vou trazer aqui só umas ideias só para vocês compartilhar. Olha esse quarto de menino e menina, que delícia, né? Sexos diferentes. E aí foi feito, né, com pequenos detalhes. Você veja que o quarto em si ele é todo neutro, mas aí com pequenos detalhes do rosinha e do azul você faz vamos dizer assim, as iniciais, né, do nome que está ali na parede, você consegue personalizar,
esse quarto, esse cantinho do quarto, um para cada um, né? É fantástico, né? Olha esse outro também, que delícia. É lindo, né? Quarto de gêmeos, eu sei que dá muito trabalho. Os meus são um ano de diferença, mas era como se fosse gêmeos. Era um mamando e o outro pedindo, era uma confusão. Mas é muito gostoso, porque também hoje são super amigos, né? Depois que vão ficando maiorzinhos, eles têm com quem brincar. Depois, agora na idade dos meus, eles saem juntos. Então, tem um lado muito bom disso tudo, tá, gente? Olha só, tá vendo? Uma decoração simples, mas muito bonita, né? Quando você usa esses tons, né, mais neutros, assim, fica muito fácil de você brincar, né? Com a decoração. Olha que delícia. E aí, mais um quartozinho de gêmeos, para quem tem gêmeos aí, para deixar umas dicas. Bom, agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a decoração, né? Porque quando você vai decorar e você tem aquela coisa assim, poxa, o bebê ele usa o quarto, ele não usa o quarto por tanto tempo assim. Logo depois ele cresce, né? Essa fase é muito rápida do bebê para a criança. Então, como eu falei no início, a decoração do quarto de bebê ainda não tem a personalidade da criança, é a dos pais. Foram eles que escolheram tudo. Então, quando a criança começa a crescer, ela já vai começar a ter o gosto dela, vai manifestar o desejo dela. E é muito bom. Depois eu vou fazer uma live falando sobre decoração de quarto de criança. E aí da importância que é você escutar e até levar o seu filho quando ele já sabe opinar, escolher, assim, né? Para decorar o quarto dele. Mas enquanto é bebê e você quer aproveitar esse quarto, então, para você não correr risco, faça uma decoração mais neutra. Tá vendo esse aqui, ó? Utilize uma decoração mais neutra. Outra coisa, né? Você pode até usar, tá, gente? Um toquezinho de cor pontual que fica muito bacana, mas tenta deixar mais neutro. A segunda dica, a terceira, aliás, a segunda é deixar esse toquezinho de cor. É o mobiliário multifuncional. Olha só, para quem quer, tá? Ter um quarto que dure por mais tempo é você utilizar móveis funcionais, móveis versáteis, tá? Esses móveis versáteis, eles podem ser usados no próprio quarto da criança depois de algum outro tempo. Por exemplo, você vê aqui a poltrona de amamentação, né? A poltrona de amamentação, você vê que a poltrona de amamentação é usada por pouco tempo, né? Enquanto a criança estaria amamentando, 6 meses, 1 ano, no máximo 2 anos. Então, assim, passa muito rápido. Então, é legal que você tenha uma poltrona, um móvel versátil, porque, por exemplo, a poltrona de amamentação você pode usar no escritório, você pode fazer um cantinho de leitura no quarto, ou aproveitar até no quarto mesmo, de casal, né? Então, assim, móveis versáteis são muito bem-vindos, como a poltrona, por exemplo, tá? Bom, outra coisa também que a gente indica muito para você ter essa decoração por mais tempo, você aproveitar a decoração do quarto do seu bebê, é o berço, essa escolha do berço. Escolha um berço que ele vira caminha depois, tá? Porque se você escolhe um berço que vira caminha, é fantástico. Olha esse aí, que gracinha, né? E você vai usar ele por muito mais tempo. Isso aqui é uma dica que eu acho tão fantástica, eu trouxe para vocês verem, né? Quando a criança é bem pequenininha, né? Que aí você utiliza essa mesinha, ela tem, tá vendo? Umas reentrâncias aqui que você vai encaixando a mesinha. Então, você usa em diversas fases. E é muito legal para essa coisa que eu falei do quarto de compartilhado entre crianças, que às vezes um é pequenininho, o outro é maior, mas você quer fazer uma decoração que uma não agrida a outra, né? Então, aqui você pode ter um filho menorzinho, um filho maiorzinho, que você consegue tá utilizando o mesmo móvel, né? Só subindo, então são móveis versáteis, tá? E a cadeirinha, você tem aquelas de regulagem, ou você pode ir trocando a cadeirinha também, né? Cadeirinha pequenininha, depois você vai trocando pela maiorzinha, aí é a criatividade. Olha esse quartinho também, que delícia, né? Com essa caminha aí, né? Bom,
Aqui você veja que existe uma ambientação do quarto. O que é essa ambientação, né? Você deixar o quarto, se você quer usar essa decoração por mais tempo, deixa ele todo neutro e utilize pontos de cor nele. E deixa os pontos de cor para uma luminária, para brinquedos, almofadas. Por quê? Se a base for neutra, cortina, tapete, paredes for mais neutra, mesmo que tenha um tom mais neutro, fica fácil, depois que a criança for crescendo, se ele quiser trocar a cor do quarto, você só pinta uma parede, você troca as almofadas, um papel de parede. Então, assim, é um quarto versátil, fica um quarto mais fácil de você estar usando enquanto a criança está crescendo, tá bom? Essa dica aqui é ótima para móveis multifuncionais. Esse é um berço, ele é um mini berço, na verdade. Então, esse mini berço, ele é bem compacto e ele fica muito legal no quarto dos pais. Que aí você pode estar utilizando para o seu bebê no quarto, né? Para não ocupar muito espaço. E depois você ainda utiliza por um tempo ainda no quarto do seu bebê, tá bom? Ele é muito, muito bacana, né? Outra dica que eu quero deixar para vocês aqui, olha só essa caminha, né? Montessoriana, que linda. Uma coisa que é muito importante, não usar o protetor de berço até os 6 meses. Você vai falar assim, Mara, mas não vou utilizar o protetor de berço com um adorno tão grande, né? Ele decora tanto o quarto. Olha, gente, existem também vários estudos que comprovam que o protetor de berço até 6 meses, eles podem trazer risco. Antes de vir a estética, a gente tem que pensar muito na segurança do nosso filho. Então, até os 6 meses, não use o protetor de berço, né? Eles aconselham também você ter cuidado com o mobile, porque quando a criança começa a ficar em pezinho ali no berço, tem criança que te pendura no mobile e aí ela também pode correr risco ali, pode se machucar, né, no ela de pendurar e cair. Então, também é uma coisa que você tem que ficar muito atento. A grade do berço, ela tem que ser bem firme. A criança não pode de pendurar e a grade ficar balançando, tá? É um risco para a criança. Então, observa se a grade está bem firme, está sempre olhando isso, uma coisa muito importante. A altura da grade do berço, tá? A gente vê vários designers hoje de berço, mas o importante é a segurança. Então, assim, pelo menos 60 centímetros de altura essa grade, tá? Pelo menos isso para que você possa se sentir seguro e dar essa segurança para o seu filho. Uma outra coisa também que eles aconselham é o colchãozinho do berço não ser menor que o berço, porque aí fica sobrando aqueles espaçozinhos e a criança pode encaixar e sufocar. Então, o ideal é que o colchãozinho ele seja firme e ele não deixe nenhum vãozinho, nenhum buraquinho aí no berço, que ele ocupe o berço como um todo, tá? Bom, agora eu vou falar para vocês um pouquinho aqui, para a gente fechar, mas eu não posso deixar de falar sobre o quarto de bebê montessoriano. Deixa eu colocar aqui, ó. Olha esse quartinho de bebê montessoriano. Bom, da onde surgiu isso, né? Maria Montessori, né? Ela foi a primeira mulher que se formou em medicina na Itália. E ela, antes ela se tornar médica, ela cursou engenharia, estudou biologia, psicologia e filosofia. E ela iniciou seus estudos com crianças portadoras de deficiências mentais. E ela percebeu que muitas questões elas poderiam ser resolvidas usando a pedagogia, ao invés da psiquiatria. Então, eu gosto muito. Eu, particularmente, tá, gente? Eu sou muito adepta a esse estilo montessoriano. Já fiz alguns quartos montessorianos e eu acho que ele é fantástico. Eu, enquanto mãe, hoje, né, meus filhos já são grandes. Na época, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Mas se eu tivesse um filho hoje, eu acho uma opção excelente, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse estilo. Vou deixar o quartinho aqui só para vocês ir visualizando, tá? Então, essa mulher, né, ao longo da carreira dela, ela construiu esse método montessoriano.
Então, ela vai tratar de desenvolver esse quarto para que ajude no desenvolvimento da criança. Ela acredita que as crianças que nascem com potencial humano, toda criança, tá, gente? Toda criança ela tem um potencial muito grande, tá? Só que se ela não for estimulada, e é isso que ela vai trazer para a gente, se a criança não for estimulada desde pequenininha, da maneira correta para se desenvolver, então ela não vai ter esse favorecimento. Se ela tiver, ela vai conseguir atingir esse desenvolvimento muito melhor, tá? Esse método, ele utiliza muito colchões no chão. Tem muita gente que fala assim, ai, mas o colchão no chão é perigoso, porque esse método você vai ver que ela propõe tudo para que a criança tenha autonomia, ela se desenvolva sozinha. E aí as pessoas falam assim, mas Mara, o colchão no chão, né? A criança pode levantar ali, ela sai engatinhando, né? Quando ela já está o bebê já está um pouquinho maior, sai engatinhando, ou até mesmo andando. E, olha, o importante é que o quarto ele esteja todo preparado para essa criança. Há também muitos estudos, né, que mostram que tem muito mais acidentes com crianças de berço, né? A criança às vezes consegue escalar o berço e cai. Tem muito mais acidentes com berço do que com o colchãozinho no chão, tá? Então, isso também é um sinal para a gente, né? Você vai ver que brinquedos, tá vendo? Ó, os brinquedos nesse estilo e tudo, livros, devem ficar tudo na altura da criança. Porque, por mais que se você vai fazer uma decoração para o seu bebê, já pensa nesse estilo montessoriano, porque aí você já vai aproveitar o seu quarto todo, tá? É claro que você pode ter o mini berço, igual a gente falou, é até muito utilizado, né? O mini berço montessoriano, porque aí a mãe tá ali, vai pegar para amamentar, tá mais na altura da mãe, para a coluna da mãe, pensando mais na mãe e tudo. O bebê ainda não se mexe muito, não tem muito risco. Aí você tem o mini berço montessoriano. E depois ele até vira uma caminha montessoriana, ela vira essa caminha baixinha, tá? Aquele mini berço que eu mostrei, ele acontece isso, depois ele vira uma caminha, e ainda dá para o seu bebê por um tempo. Só que essa caminha proposta montessoriana são esses mais baixos, né? Deixa eu voltar a imagem aqui. Olha aí que gracinha esse quarto montessoriano. Tudo para estimular a autonomia e a independência da criança, tá vendo? E com segurança, tudo com segurança. Você vê, ó, os móveis, tá vendo? Todos na altura da criança, né? Olha aí que delícia, tá vendo? Uma outra coisa que ela propõe nesse método, né, nessa filosofia montessoriana, é a barra, tá vendo? Uma barra na parede, para que a criança, ela estimula, né, você jogar colchões no chão, que aí a criança, ela vai engatinhando ali, vai para o colchãozinho se ela quiser, ou vai para a caminha, são espaços para ela. E aí você coloca uma barra, tá vendo? Essa barra, ela estimula a criança a levantar sozinha. Então, é muito interessante. Essa barra, ela ajuda muito a criança a tomar firmeza, né? Uma outra coisa que ela coloca na filosofia, né? Você vai ver aí, é o autoconhecimento, né? A criança, ela se autoconhece, ajuda muito para isso, né? No autoconhecimento. Os tapetes, fundamentais, tá vendo? A caminha montessoriana, tudo, para quando o bebê for crescendo, já tá tudo na alturinha dele. E o tapete, tá vendo? Olha como ele é fundamental. Esse quarto tá até uma gracinha, porque tem uma girafinha, não sei se vocês estão vendo aqui, ó. E essa girafinha vai marcando, né, a altura conforme a criança vai crescendo, é muito interessante, né? Fica um quartinho muito bacana, né? Gente, lembre-se de evitar sempre móveis com quinas, tá? Os quadros, a gente aconselha muito os quadros para quartinho de criança, né? Não devem ter vidro, tá? Protegendo, não. É só a imagem mesmo, a moldurinha, não deve ter vidro. O espelho sempre é fixado na madeira, no MDF, por segurança, para se acontecer alguma coisa, Deus me livre, guarde ele quebrar, não ter estilhaço, você coloca película atrás, tudo com muita segurança. Móveis sem quina, tá? Uma coisa também fundamental que eu não posso deixar de falar aqui, proteger tomadas num quarto montessoriano onde a criança vai ter
a sua autonomia, né, estimulada, o seu desenvolvimento, a criança ela vai mexer no quarto todo. Outra dica também, que é muito legal, é de você colocar os quadrinhos nas paredes, fixar com fita dupla face. Esquece prego, esquece parafuso, porque se a criança puxar, se soltar, aquele prego, parafuso, vai ser perigoso para a criança. Então, hoje em dia, a gente tem as fitas adesivas, que são fantásticas, então, utilize dessas fitas adesivas. Degrau é um perigo para a criança, tá? Então, eu quando vou fazer casa, eu sempre sondo com o cliente, porque às vezes ele quer, eu quero um monte de desnível, eu falo, olha, o degrau, ele nem é bom para quem vai, pensa em ter filhos, e tanto na velhice também, o degrau, ele se torna perigoso. Então, né, não é adequado, você precisa proteger as áreas que têm degraus para o seu filho não ter acesso, principalmente se ele tem um quarto que ele vai ter essa independência, ele vai levantar, ele vai, né, acordar e vai levantar sozinho, então é importante você pensar nisso. Tomar cuidado com objetos que podem ser engolidos, né? Ele não deve conseguir trancar, fechar a porta, né, sozinho. Uma outra coisa que é interessante, que a Maria Montessori fala, ela fala muito sobre o trocador. E quando eu vejo ela falando assim sobre o trocador, eu lembro muito de mim, quando os meus filhos eram, né, bebês. Porque o trocador meu ficava no alto, eu não tinha ainda esse conhecimento que eu fui adquirindo com o tempo. E era, realmente, às vezes eu esquecia de pegar a fraldinha, um lencinho umedecido, era aquela coisa assim de, ai, segura a criança aqui, porque é no alto, né? Então você pensa muito no pai, na mãe, proteger a coluna do pai e da mãe, mas e a criança, ela fica ali no alto. Um segundo. Criança é uma coisa impressionante. Um segundo ela pode cair dali de cima. Então, a Maria Montessori, ela fala muito sobre isso. Ela fala, olha, tanto berço quanto trocador, o ideal é que seja no chão. Você pode estar utilizando os colchõezinhos para trocar o seu filho no quarto, a própria caminha montessoriana dele, mas ela aconselha a não utilizar esses trocadores altos, tá? E hoje eu concordo muito com ela, né? Os armários baixos, sempre para estimular, para a criança poder pegar as coisas e também guardar, porque a criança, desde pequenininha, se ela for estimulada a organizar o quarto dela, ajudar a colocar no lugar, não só tirar, mas a colocar no lugar, ela vai se desenvolver para ser uma pessoa ativa, né? Muitos pais não têm a noção de como isso é importante, de que o filho possa não só tirar, mas também ajudar a colocar no lugar ali, né? Pode ser uma brincadeira, né? Você pode tornar isso divertido. Ah, vamos, ajuda a mamãe aqui, ajuda o papai aqui a guardar e faz disso uma brincadeira. Mas estimule o seu filho a organizar, a ser organizado, tá? Então, agora, para a gente fechar a live de hoje, né? Vou falar aqui um resuminho para vocês. O quarto montessoriano, ele é um ambiente montado com foco total na criança. Ele vai focar na criança. Então, é igual eu falei, não na coluna do pai e da mãe, que quer o trocado alto, o berço alto, para ficar mais fácil. Ele vai focar totalmente na criança, tá bom? E vai estimular a autonomia, o desenvolvimento, vai deixar ela livre e segura, porque você vai tomar todos os cuidados para ter esse quarto montessoriano, tá bom? E a criança ela vai se sentir amada, estimulada, vai ajudar ela a se desenvolver com segurança, com alegria, né? Eu espero ter ajudado vocês aqui. Compartilha esse conteúdo, né? Curte, compartilha aí para que mais pessoas possam ser beneficiadas, né? Espero ter ajudado um pouquinho. Queria muito que na época que eu fui mãe, né? Queria muito que naquela época eu tivesse acesso a conteúdos como esse. Então hoje eu faço isso com muita alegria, de verdade, de coração, eu trago isso com muito carinho para vocês, tá? Espero estar contribuindo. Escreve aqui as experiências de vocês, o que vocês estão achando dos conteúdos, o que vocês querem que eu traga, tá bom? E a gente se encontra na próxima live, que eu vou ver se eu trago agora para falar um pouquinho sobre esse... até a gente vai encaixar esse método na criança, tá bom? Então, até a próxima live. Um beijo e até lá!